Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo. Shalom. Queridos, hoje eu quero ler com vocês o Salmo 12. Vamos ler? Então vamos lá. Desejo que esse dia seja um dia diferente para você, um dia em que você tenha alguma surpresa, tenha alguma revelação do Senhor. Quero um dia de vitória para você. Salmo 12 diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então o salmista está orando ao Senhor pedindo salvação, pedindo livramento. Porque ele disse: olha, falta homens para fazer isso. Falta homens que façam bem, que desejam bem, homens benignos. Ele disse: são poucos os fiéis e não estão dando conta. Então faz o Senhor, salva-nos, por favor. Cada um, aí ele começa a descrever como estão os homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Coração dobrado é ambíguo, né? Você não sabe bem o que está ali, não há sinceridade, não há uma abertura, uma confiabilidade segura, não há. E os lábios lisonjeiros? O que é isso? São os que proferem lisonjas. O que são lisonjas? São elogios exagerados, são bajulações. São bajulações. Então, o salmista está dizendo aqui, olha, que os homens estão assim, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Olha que coisa séria. É assim que ele estava vendo o mundo da sua época. Ele diz: cada um, as pessoas vão conversar e falam falsidade. Não se pode confiar. Não se pode confiar nas notícias. Chega uma notícia, você ouve pela televisão uma notícia, daí a pouco você vai ver que aquilo é mentira. A notícia é uma, a realidade é outra. Não há coerência. Então, falam com lábios lisonjeiros, ou seja, lábios bajuladores e coração dobrado. Que situação totalmente caótica. É muita falsidade, muita coisa ruim. Nesse verso 2, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros. Olha só, o Senhor vai dar um jeito nisso. Ele vai cortar os lábios. Oh, pessoas sem lábios não pode falar. E vai cortar a língua que fala soberbamente. Então o Senhor vai podar isso, ele vai limitar isso. O que nós temos que pedir? Que o Senhor guarde a nossa língua, que limpa ela. A nossa língua precisa aceitar o Senhor. A nossa língua precisa entregar o coração para Jesus, para Yeshua. Então, a língua que fala soberbamente, o que é soberba? É falta de humildade. Falta de humildade. É uma língua autoconfiante, autoexaltante. Há muitas formas de pronunciar soberbas, mas o salmista está dizendo que o Senhor vai cortar a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Ah, olha só, a falta de humildade. Olha a soberba aparecendo aí. Com a nossa língua nós vamos prevalecer. Ninguém vai nos calar.
e está garantindo que a vitória vem pela língua, pela sua língua. Mas uma língua que está falando soberbamente, não é uma língua que está pregando o evangelho, que está anunciando a palavra. É uma língua que em soberba diz que venceremos, nós vamos prevalecer com a nossa língua. Ou seja, ninguém vai derrubar o que eu disser. Nós temos visto isso, né? As pessoas têm apresentado muitas soberbas e determinam coisas que não são benignas, não são bem para nós, para a sociedade. E o Senhor está dizendo que Ele vai dar o jeito nisso. Verso 4, segunda parte. Os lábios são nossos, olha a soberba. Nós falamos o que queremos, os lábios são nossos, e com os nossos lábios nós vamos prevalecer, com a nossa língua nós vamos prevalecer. Mas um prevalecer numa luta de mal, com intenções malignas. O Senhor quer humildade. E ainda pergunta, olha a extensão da soberba, até onde vai? Quem é o Senhor sobre nós? Quem é o Senhor? Tipo assim, não conheço. Não tem ninguém sobre nós. Olha o exagero de soberba. Quem decide somos nós. Não está assim, a coisa não está assim. Vamos deixar se Deus. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer isso. Somos nós que decidimos, nós que fazemos, o que nós falamos, está falando. Não está assim. Mas o Senhor vai mudar isso. Isso vai durar pouquinhos dias, está nos dias disso acabar. Guarda, você vai ver o que o Senhor vai fazer, que já está fazendo. Isso aí vai durar bem pouquinhos dias. Verso 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. Então, essas soberbas fizeram mal ao povo, foram opressões ao pobre, prejudicaram pessoas. E quem prejudica o pobre? O Senhor sempre se levanta em favor daquele que está necessitado, daquele que está em desvantagem em alguma coisa. São as viúvas, são os órfãos, são os pobres. O Senhor sempre vai tomar a causa desse. Não adianta ter demanda com esse, porque o Senhor é advogado deles. O Senhor sempre vai acatar a causa deles. O Senhor, ele diz que ele vai se levantar. Olha só, o Senhor fica sentado no trono, não é? Mas esta causa para ele é tão nobre, ele dá tanto valor a isso, que ele diz que vai se levantar por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Me levantarei ano que vem. Não, diz que é agora. Diz que é agora. E ainda diz assim, diz o Senhor, ou seja, ele assina. Ele falou e assinou. Porém, em salvo aquele para quem eles assopram. Espera, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Um dia desse eu preguei para você falando que tudo que é outeiro, né, que os montes mais altos, monte mais elevado vai cair. Tudo que é grande vai diminuir.
tudo que é alto vai cair. E o que é vale vai se elevar. Assopram contra os pobres necessitados, mas o Senhor se levanta em favor deles. Verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Gente, uma prata que passa pelo fogo em alta temperatura por 7 vezes. O salmista diz que a palavra do Senhor ela é refinada, como essa prata. Ela é pura. Ou seja, ela vem para limpar. Falou e vai limpar. Verso 7: Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Olha só, o que você está vendo por aí vai durar pouco, porque tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. Vamos orar para que haja transformação, para que o soberbo não continue soberbo, o arrogante não continue arrogante. Vamos orar para que não haja opressão ao pobre, mas que os que fazem isso, os opressores, sejam transformados. Afinal, não queremos o inferno para ninguém. Último versículo. Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então, quando pessoas inadequadas são exaltadas, o que é isso? Elas são elevadas, elas passam a ter autoridade, elas passam a ter lugar de destaque na sociedade, elas passam a ter influência. Elas se tornam muito conhecidas, seguidas, admiradas, olhadas. Então, quando os mais vis dos filhos dos homens são assim exaltados, o que acontece com a sociedade? Os ímpios passam a circular por toda parte. Por quê? Porque a sociedade tem o que tem o seu comando. Isso é muito sério. Eu vou dar um exemplo assim da sua igreja. Pensa se as ovelhas não pensam coerentemente com o seu líder. As ovelhas pensam como líder. Se ele for dado a mentirinha de vez em quando, as ovelhas vão ser dadas a mentirinha de vez em quando. As dificuldades que o líder tem, a igreja tem. As capacidades, as virtudes que o líder tem, a igreja tem. Por quê? Porque é o mesmo espírito. O espírito que age na autoridade vai agir nos súditos. Há uma transferência. Então, aquilo que o líder tem, que a autoridade tem, os súditos têm. Então, quando os homens vis são exaltados, quando eles são colocados em posições de autoridade, os ímpios vão circular por todo lado, por toda parte. Porque tem do mesmo espírito. O espírito da autoridade é transferido para os seus súditos. Nós temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Muito cuidado. Agora, se homens
portentosos, como dizem Zacarias, se homens sublimes, se homens tementes ao Senhor são exaltados, aí também isso vai se refletir pela sociedade. Claro que não totalmente, porque tem aqueles que não se submetem a essa, não aceitam, rejeitam tal autoridade. E aí acabam sendo diferentes. Mas pense nisso, tá bom? Pense nisso, aproveite esse ensino desse Salmo 12, lê ele de novo e viva pensando desta forma. Querido Pai, nos ajude a ter uma boca limpa. Tira de nós as lisonjas, as falsidades, o coração dobrado, a soberba. Nos ajude a ter lábios benignos, lábios que edificam, lábios que falam a tua palavra. Nos ajude a andar pela lei do Senhor. Que a lei do Senhor esteja em nós, que nós tenhamos, sejamos detentores, possuidores do teu mandamento. Oh, Pai, nos guarda e transforma a nossa nação. A todos aqueles que precisam de transformação, eu e as ovelhas que me ouvem, as ovelhas de meu Pai, os líderes das ovelhas, as autoridades políticas, todos esses que precisam de transformação, Senhor, nos transforma pela tua graça. Limpa este país, limpa esta nação, no nome do Senhor, no nome do Senhor, na graça do Senhor, no poder do Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim a todo aquele que confia, que teme ao Senhor. Amém.